Olá, eu sou o pastor Alberto Rodrigues. Estou aqui com mais uma mensagem na palavra do Senhor, curando corações feridos. E que você possa ser edificado com esse vídeo, com a mensagem da palavra do Senhor, e ela venha falar ao teu coração. Temos vivido tempos difíceis em todos os sentidos. Mas quando se trata de corações feridos, é assustador o número de cristãos em nossas igrejas que padecem com problemas de desajustes emocionais e psicológicos de todo tipo. Não à toa, um número muito grande tem abandonado as suas congregações, né? O número de desigrejados hoje é muito grande. Ainda que não sejam somente essas as causas que assim fizeram. Até quando se trata de coisas e de problemas de corações feridos? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Acontece que a palavra de Deus é muito mais ampla e profunda do que pensamos. E Deus, em sua infinita misericórdia, reservou uma provisão especial para operar a cura desses corações quebrantados. A gente fala de cura interior, mas o nome aí é o que menos importa. Provérbios 17, 22 diz: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Provérbios 18, 14 diz: o espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? A palavra abatido traduz a palavra hebraica nake, que significa batido, golpeado, castigar, açoitar. Provérbios 22 diz: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, o qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Muitos crentes frequentam a igreja regularmente, esforçam-se com sinceridade para viver em harmonia com o evangelho do reino de Deus. Entretanto, vivem umas vidas que a gente pode dizer vazias e não param em igreja nenhuma. Estão sempre procurando alguma coisa, estão sempre envolvidos com problemas pelas igrejas por onde passam e aquela necessidade que tem de estar aí muitas vezes em projeção. Outros tantos não conseguem esquecer o passado, estão sempre presos à falta de perdão, mágoa, ressentimentos, traumas. É uma situação complicada. Lucas 4, 18 e 19 diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Isaías, nesse texto, né, se cumpre em Jesus, se refere a Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Quebrantados, em hebraico, é anav, que significa deprimidos, abatidos, desanimados, tristes, atormentados na mente, corrompidos, né, oprimidos. Enviou-me em hebraico é shalak, que significa mandar um médico, mandar, entregar, designar. Então, a palavra aqui vem como se fosse um médico. Curar em hebraico é shabask, que significa cicatrizar, curar, sarar, cobrir a ferida, livrar-se de qualquer mal. E quebrantados de coração é uma tradução de uma palavra hebraica, shabar, que significa fratura, quebra, brecha, esmagamento, né, compressão violenta. Rasgado e sem paz, um coração morto, né, e totalmente rasgado e sem paz, um coração com a paz quebrada, trazida do nascimento. Proclamar, a palavra cara, significa aproximar-se e falar, pregar o evangelho, chamar pelo nome do endereço, né, pregar as boas novas. Libertação em hebraico é deror. Deror significa deixar ou estar livre, liberdade, libertação, né? Cativos é shebi, significa aprisionados, capturados, presos, cativos, prisioneiros de guerra, prisioneiros, presa de guerra, né? Por pecar komar, que significa abrir a masmorra, o calabouço, libertação da cadeia, resgate da prisão, é uma figura de salvação dos pecados, abrir para soltar, é uma soltura de situações emocionais, né? Algemados em hebraico, assar, significa jugo, canga, opressão, escravidão, né? Puxar aos arrancões, é uma situação de quem cometeu crime. E coração, lebe, que é a mente interior, o coração, a memória, né? Em 1 Tessalonicenses 5,23, o apóstolo Paulo escreveu
O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus ela é clara. O Scofield ele fala, o homem é uma trindade, que a alma e o espírito são idênticos. Não são idênticos, se comprova pelo fato de que são divisíveis, conforme Hebreus 4:12. Estudos científicos em universidades que procuram demonstrar o que o homem é, têm mostrado certamente que o complexo de energia que constitui o homem é pelo menos 3. Eu sou uma alma, tenho um espírito e moro num corpo. Então aqui é uma coisa maravilhosa de nós estarmos compreendendo na palavra do Senhor. O homem foi criado por Deus e nessa sua criação ele fez corpo, alma e espírito. A alma é o homem interior, entre o espírito e o corpo. Nela se localiza o intelecto, os sentimentos, as emoções e a vontade ou a capacidade de decisão. A psicossomatologia, que é a ciência que estuda a influência da mente sobre o corpo, descobriu que 70% das enfermidades físicas têm fundo psicológico ou emocional, por isso que chamam doenças psicossomáticas. E isso é uma coisa que nós temos que aprender a conviver com isso. Todas as pessoas, umas mais, outras menos, trazem enfermidades na alma por um desses 4 fatores em geral. A opressão, primeiro, a opressão e a violência deste mundo que jaz no maligno. Segundo, os pais, avós, por ignorância ou egoísmo, e como ímpios, transferem para os filhos, através de vícios, maus hábitos, manias, traumas, conceitos doentios que influenciam negativamente o nosso comportamento atual, através do inconsciente, sobre aqueles ensinos que não tinham nada a ver, mas eles acreditavam que era correto. Terceiro, tendências naturais ao egoísmo, que se opõem à nossa consciência do que é certo. Escolhas erradas. O apóstolo Paulo experimentou isso. Ele fala em Romanos 7, 18, 20. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. E 4, setas inflamadas de Satanás. Através dos principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e das forças espirituais da maldade. Temos que guerrear contra a nossa carne e a tendência humana para agir com maldade quando somos agredidos. Atitudes interiores. As pessoas que se irritam à toa, nervosos, iracundos, respondendo mal uns aos outros sem razão nenhuma, explodem com muita facilidade e não se preocupam com o que os outros sentem. São todas atitudes interiores erradas. Segundo, as pessoas que se fecham, ficam caladas, se omitem, não se entusiasmam com nada, qualquer coisa serve, tudo está bom, apático, desinteressado em tudo, sofrem sozinhas e não conseguem dar sequência nas coisas que faz, começam um trabalho para ajuda, qualquer coisa assim, ela desiste logo. Terceiro, as pessoas que levam tudo na brincadeira, de tudo riem fazem piada, são sarcásticas, críticas, ferrenhas e impiedosas, mas escondem dores profundas. Quarto, as pessoas melindrosas, a gente fala mimimi, são muito sensíveis, por pouco se ofendem, se alguém não os cumprimentar, se ofendem, se amarguram contra os outros, contra a vida, contra os pais, enfim, contra tudo. E quinto, também podemos colocar as pessoas hipócritas, tomam uma posição de superficialidade, aparentam que tudo está bem, não revelando o que realmente sentem, escondem tudo e não são libertas e muito menos não são curadas. As principais causas dos corações feridos. Primeiro, pecados ocultos. Salmo 32:3 ele fala, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Pecados não confessados geram enfermidades, possibilitam inclusive a possessão de demônios, a opressão de demônios. Um número considerável das enfermidades físicas é proveniente de males espirituais. Pecados escondidos podem ser apoio para demônios, para eles agirem na vida das pessoas, até serem alojamento deles. O corpo humano foi criado por Deus para viver em paz, em harmonia e em saúde, porque Deus criou tudo perfeito. Ele criou tudo na sua plenitude da perfeição, mas ele deu o livre-arbítrio ao homem, e até hoje a maioria está usando de forma errada. Segundo, sentimentos, ressentimentos, mágoas e falta de perdão. É magoar-se muito por sentir-se ofendido por alguém, é o melindroso, o mimimi, sentir-se profundamente os efeitos de um abalo. Falta de perdão, indisposição de perdoar alguma pessoa que nos fez mal em alguma fase da vida ou agrediu você, te desprezou. Isso é a falta de reconciliação. Ficamos travados e não podemos perdoar porque temos dificuldade em perdoar, encarar os fatos. Que tipo de perdão?
O perdão é um princípio de todas as bênçãos. No grego, aphiemi, uma das palavras gregas para traduzir em perdão, significa libertar os escravos e cativos, abrir mão de, soltar uma pessoa que tem o controle. Há pessoas que pedem perdão, mas guardam mágoa. Há pessoas com desejo de vingança contra alguém porque não consegue perdoar. Há pessoas com ressentimentos contra outra pessoa porque não consegue perdoar. Há pessoas que não gostam de conversar, de se relacionar com certas pessoas porque não conseguem perdoá-las. Há pessoas que não conseguem perdoar uma pessoa de forma alguma, porque foi traída dolorosamente por ela, especialmente quando foi traída muitas vezes. Há pessoas em que você não tem o menor prazer de estar com elas, porque você não consegue perdoar. Há pessoas que você não consegue engolir, porque você não consegue perdoar. Há pessoas que você acha hipócrita, porque você não consegue perdoar ou não consegue pedir perdão. Há 4 grupos de cristãos. Primeiro, os que dizem que não tem nada a perdoar ou pedir perdão, mas tem. Mentem para si mesmo. Segundo, os que têm para perdoar, mas não querem pedir perdão ou perdoar porque não conseguem. Terceiro, os que têm que pedir perdão, mas não conseguem perdoar e não querem ajuda e vivem adiando buscar ajuda justamente para não ter que perdoar. E quarto, os que têm que pedir perdão, já decidiram pedir perdão e perdoar e muitas vezes vão procurar ajuda para que ele possa fazer isso. Então aí a gente pode olhar, cada grupo está aí no dia a dia da vida. Terceiro, o medo, o temor. Há o medo natural, que ele é bom e protege a vida, mas há o medo excessivo, em excesso, que produz fobia, pavor, opressão, medo de sair, aí entra síndrome do pânico e tantos medos que impossibilitam a pessoa de ter uma vida comum. A libertação dele muitas vezes necessita de oração, de cura interior, pois algumas cenas vividas na vida da pessoa geraram esse medo traumático, ou muitas experiências ruins. O quarto é o abatimento, é o desânimo. É a falta de ânimo, de abatimento, de desalento. Muitos se sentem vencidos, derrotados, sem força para viver, talvez por causa da situação que estão vivendo, uma doença, uma sentença de morte, algo que parece que não tem saída. E isso muitas vezes está ligado a traumas, feridas do passado. Quinto, fortalezas mentais. Aliás, eu tenho 2 vídeos falando especificamente sobre fortalezas mentais e a libertação delas. Daqui nós vamos apenas fazer uma definição geral. No grego é okuroma, que significa prisão, fortins, castelo forte, lugar bem defendido e que oferece resistência. Fortaleza é um castelo fortificado construído num lugar alto e inacessível para a proteção do que está lá dentro, muitas vezes construído de pedras, com muito sacrifício. Espiritualmente são posições tomadas, obstinadas, pontos de vistas formados e irredutíveis, assumidos através dos anos para o comportamento familiar, que se torna um castelo de maldades, pecados e atitudes à resistência à verdade. Hoje existem muitas fortalezas que é fruto de heresia. As pessoas aprendem coisas erradas, mais que as pessoas da internet, e acaba tendo dificuldade quase que uma impossibilidade de voltar à sanidade, à crença normal, mesmo quando você mostra os originais da Bíblia. Falta de perdão, amor, reconciliação, coisas desse tipo. As fortalezas nascem de traumas também, de sofrimentos na infância, adolescência, no casamento ou em outras fases da vida da pessoa. Também nascem de relacionamentos difíceis e que deixam mágoas, ressentimentos, feridas emocionais, ódio, raiva, coração ofendido, né? Namoros, divórcios, adultérios, muita traição, né? Mulher que é traída demais pelo marido, ou marido que é traído demais pela mulher, divisões na igreja, amores não correspondidos, amizades traídas, né? Essas fortalezas foram edificadas nas nossas mentes, através da mentira de Satanás, a mesma, usando as potestades, através de situações traumáticas, durante os anos da vida das pessoas, recebendo, por exemplo, uma heresia como verdade absoluta, e daí para frente protegerá essa fortaleza com sua própria vida. Sexto, as frustrações da vida. É o estado da pessoa que, pela ausência de alguma coisa, ou por obstáculos externos ou internos, é privada de ver satisfeito um desejo ou necessidade, ela fica ressentida. De repente você ama uma pessoa, essa pessoa explora você, abusa de você, mas ela não corresponde ao seu amor, ela só explora. São as maiores causas de suicídios, como aconteceu com Aitofel em 2 Samuel 17:23, com Saul, 1 Crônicas 10:3-5, e o seu escudeiro. Casamentos que não foram feitos como se sonhava, envolvimento em brigas constantes, agressões verbais, humilhações, e que nunca buscam, até não conseguem nem pensar em buscar ajuda. Casamentos infelizes, com muitas traições conjugais, ou do marido ou da esposa, e o coração fica fechado como uma ostra, e muitas vezes divórcios
traumáticos, pessoas solteironas que veem a idade chegando e amargam relacionamentos traumáticos, infelizes, muitas que se envolvem até com pessoas, homens casados, mulheres casadas, mas não conseguem encontrar realmente aquilo que sempre sonhou, sonhos não realizados, projetos frustrados, que fracassaram, infância triste ou sofrida, brigas, violências e abusos sexuais, amores que só trouxeram tristezas e feridas no coração, traumas que viraram medo, hospital, animais, insetos, pessoas, cemitério, fantasmas, enfim, cada um tem aí o seu trauma, mortes violentas em que deixaram vazio na vida da pessoa, fracasso na profissão, nos estudos, na vida, não conseguiu concluir faculdade, curso que queria, morte de um ente querido, da mãe, do pai, do marido, da esposa, do filho, né, filha. Sétimo, as decepções ou desilusões opressoras. São as desilusões e os desgostos de uma pessoa que vê as suas esperanças morrerem, vindo-lhe oprimir a mente com depressão. Em 1 Samuel 36 está escrito: Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas, porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. As pessoas que foram caluniadas injustamente, pessoas com desajustamento social, seja na igreja, no grupo, onde está, e preferem estarem sempre sozinhas, isoladas. Pessoas com desajustamento no casamento, os dois não se compreendem, não atendem às necessidades um do outro, então vivem em constante conflito. Negócios que saíram errados e deixaram tristes consequências na vida da família, na vida da pessoa, com dívidas. Casamentos que precisam manter as aparências em função do meio social religioso em que vivem, mas no fundo o casal vive uma vida muito mal. Os sintomas, a pessoa não gosta de falar do assunto, a pessoa vive estudando meios para fugir da situação e procura isolar-se. E isso acaba te prejudicando. Oitavo, autoimagem negativa. É pensarmos de nós mesmos negativamente, sempre achando que nada somos, que nada podemos e nunca vamos conseguir fazer coisa alguma boa. A autoimagem negativa acaba sendo até pecado, porque além de um problema de um coração quebrado e ferido, é uma arma usada pelo diabo para conservar os crentes em Jesus amarrados e omissos quanto às suas responsabilidades diante do reino de Deus, no ministério que receberam de Deus, a sua vida espiritual em comunhão com Deus. Pessoas com a autoimagem negativa são acorrentados a um sentimento de complexo de inferioridade que oprime e imobiliza a sua vida, impedindo-os de servir a Deus e de viver, né? Salmo 147, 2, 3 diz: O Senhor sara os de coração quebrantado, ele dispensa as feridas. Sará aqui é Rafá, de onde vem o nome Rafael, curar, tornar saudável, médico, né? A palavra médica referindo aos homens, referindo-se às aflições individuais. Quebrantado, shabar, quebrar, arrombar, destroçar. Pensa que conter, enfaixar é curar, né? As feridas. A palavra atsebet, ferida, machucado. A palavra de Deus ensina, Salmo 107, 20, enviou-lhes a sua palavra e os sarou. E isto é importante nós nunca esquecermos. O nono, a ansiedade. O psicólogo Rollo May chamou a ansiedade de um dos problemas mais urgentes de nossos dias. Ela foi denominada de a emoção da nossa época e o fenômeno psicológico mais difundido hoje. O psicólogo evangélico Gary Collins chama de a base de todas as neuroses. A ansiedade pode ser definida como um sentimento íntimo de apreensão, mal-estar, preocupação, angústia ou medo, acompanhado de despertar físico intenso, grande agitação e inquietação sem cessar. Décimo, conflitos. Quando a pessoa é influenciada por duas ou mais pressões, surge um senso de insegurança que leva frequentemente à ansiedade. Os conflitos são resultantes de duas tendências, aproximação e fuga. Aproximar-se é tender a realizar algo ou mover-se numa direção que será agradável e satisfatória. Evitar ou fugir é resistir a fazer algo, talvez por não ser nem agradável nem satisfatório. É um conflito. Os conflitos nos levam a fazer escolhas erradas. Você é livre para fazer as suas escolhas, mas as consequências são obrigatórias. Para o bem, que queremos, ou para o mal, que não desejamos. 11º, depressão. Do latim depressione, é um distúrbio mental caracterizado por adinamia, quer dizer, falta de força física e moral, desânimo, sensação de cansaço. Muitas vezes o quadro inclui também a ansiedade em grau maior ou menor. A depressão, ela era chamada melancolia no passado, tem sido reconhecida como um problema há mais de 2000 anos. Recentemente, porém, ela vem atraindo tanta atenção pública que alguns estão chamando nossa época de a era da melancolia ou
a era da depressão, em contraste com a era da ansiedade que seguiu a Segunda Guerra Mundial. Tenha pelo menos três atitudes saudáveis. Primeiro, receba ajuda e orientação pastoral. Procure o seu pastor. Provérbios 27:19 diz: como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. É um trabalho, o pastor tem a obrigação de ajudar as suas ovelhas. Segundo, converse com irmãs e irmãos que sejam espirituais. Geralmente pessoas de oração, porque eles também vão orar para você. Provérbios 27:9 diz: como óleo e o perfume alegra o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. Conversar e desabafar. Você se sentirá reanimado com a ajuda, o bom conselho, a oração de uma pessoa de sua confiança. Pessoa de confiança. Procure sempre uma pessoa de oração e de bom testemunho dentro e fora da igreja. Não procure pessoas descontentes com a igreja, com o pastor, em processo de pré-divisão da igreja. Essa gente só vai te prejudicar. E terceiro, receba a oração na igreja. Em Tiago, o apóstolo Tiago, meio irmão de Jesus, capítulo 5, versículo 3 ao 16, ele diz: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e esses façam oração sobre ele. Presbíteros, aqui o ministério é o pastor, né? Presbítero, bispo e pastor é a mesma pessoa, funções diferentes no Novo Testamento. Então chame os presbíteros da igreja e esses façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo. E o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, serão perdoados. Aí ele diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orais uns pelos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, fica aí a mensagem da palavra do Senhor, que Deus te abençoe. Se você não fez ainda, se inscreva no meu canal, deixa aí o seu gostei, que nos ajude muito com isso, e compartilhe essa mensagem. E acione o sininho de notificações. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.